Espiritualidade é a primeira dimensão a ser trabalhada quando o assunto é desenvolvimento pessoal. Vamos então ao nosso primeiro vídeo dessa série. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Para você aí que tem interesse em viver esse processo agora de desenvolvimento pessoal, é preciso que você entenda a importância da espiritualidade, visto que nós somos uma tríade de corpo, alma e espírito. Então, para que a gente possa se desenvolver, é necessário também que a gente comece a investir nessa área da nossa vida. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre espiritualidade. O que é a espiritualidade? Espiritualidade vem de uma palavra que é spiritus, em latim, que quer dizer sopro. Então, o Espírito seria o sopro de Deus em nós. Quando nós estudamos a história, da criação do homem, em uma passagem lá em Gênesis 2, se eu não me engano, eu não me lembro o versículo agora, mas vai dizer que Deus soprou nas narinas de Adão, soprou sobre Adão o seu fôlego de vida. Então, a gente chamaria isso de espírito. Esse espírito está em cada um de nós. É a essência da nossa alma. Para alguns, o espírito é como uma energia que está dentro da nossa alma. Então, o que seria a espiritualidade de fato? A espiritualidade trata-se de uma ação, um movimento que fazemos ao encontro da nossa essência. No cristianismo, vai tratar isso como sendo a nossa busca por Deus, o nosso vincular a Ele. Na espiritualidade também, a gente percebe que há uma busca de propósito, uma busca pelo sentido e pelo significado da vida através de algo que transcende, que vai para além da lógica, para além da nossa razão, para além daquilo que é palpável e é também tangível. Então, não é necessariamente uma experiência concreta, mas essa experiência ela acontece muito mais internamente e evoca o sentir. Na espiritualidade, há um reconhecimento por uma dimensão que é ainda misteriosa. É interessante falar que a espiritualidade não necessariamente tem a ver com uma religião. Você pode viver essa experiência de uma forma totalmente independente, pessoal e individual. Você não precisa estar envolvido com alguma religião. Não se trata de uma relação com a igreja ou de qualquer centro religioso, É mais uma experiência mesmo individual. Só que alguns não têm essa autonomia, então acabam procurando algum centro religioso ou igreja para poder se vincular. E aí, nesse momento, a religião acaba sendo como um método, um meio para que você alcance aí a sua espiritualidade. Uma outra coisa importante que eu queria falar é sobre a questão dos ateus. Pensa-se que ateus não podem desenvolver a sua espiritualidade, visto que eles não acreditam em Deus. Mas não é sobre acreditar em Deus, é sobre sentir. Uma vez que eles não buscam sentir, é óbvio que eles vão dizer que não acreditam. Mas uma vez que eles podem e querem
desenvolver essa espiritualidade, eles também acabam entrando nesse lugar de sentir e podem reconhecer que existe algo para além deles, que eles simplesmente não conseguem denominar, dar nome àquilo. Alguns, no final da experiência, quando se permitem viver essa experiência, acabam, portanto, reconhecendo que existe sim uma força divina no mundo, que as coisas não acontecem por acaso, mas por conta de uma ação que é divina. Então os ateus também fazem essa busca do ilimitado. Se eles vão sentir, reconhecer ou não, aí é uma outra questão. É interessante falar que eu, enquanto psicóloga, no meu fazer, eu não podia, há um tempo atrás, tratar assuntos como espiritualidade, né, assim como outros assuntos dentro do setting terapêutico. E isso, com o passar do tempo, foi mudando, porque os próprios cientistas, pesquisadores, enfim, eles começaram a entender a importância da espiritualidade e que isso é uma dimensão que faz parte, sim, do ser humano e precisa também ser levada em consideração, ser respeitada e ser trabalhada também no setting terapêutico. Então, hoje, mesmo nesse papel de psicóloga, eu consigo trabalhar essas questões com os meus pacientes. E é uma questão, gente, que aparece demais e é independente de religião. Lá a gente não trabalha a questão da religião ou as questões que tratam de religiosidade, mas sim desses aspectos espirituais, porque muitas pessoas que chegam para mim, chegam com essa experiência do sentir, dessa questão que vai muito além da razão. Outra coisa importante falar, que tem muita gente aí que foi diagnosticada muitas vezes com esquizofrenia. Isso por quê? Porque relatou lá para o médico, para o psiquiatra, para o neurologista, que estava tendo alguma visão, que estava ouvindo vozes. Então, a pessoa que não trabalha a espiritualidade nesse momento, acaba por vez errando o diagnóstico e colocando lá uma medicação, prescrevendo essa medicação em relação à esquizofrenia ou qualquer outro tipo de adoecimento, porque não consegue reconhecer esse campo da espiritualidade, isso como sendo já uma dimensão da área da saúde. Eu não estou falando aqui de religião, tá, gente? Mas hoje a espiritualidade é assim que ela é reconhecida, como uma dimensão do ser humano que faz parte do campo da saúde. Então a gente precisa também olhar para essa questão, porque também é importante. Então, eu, dentro do meu trabalho, eu acesso essas questões se elas realmente forem importantes para o meu paciente. E agora, né, visto que já foi liberado para que a gente também pudesse trabalhar isso. E agora nós vamos falar sobre a importância da espiritualidade. Ontem mesmo eu fiz uns stories lá no meu Instagram e em um eu postei exatamente a importância, né, da espiritualidade. E eu vou conversar um pouquinho agora com vocês sobre isso. Então, quando se trata de espiritualidade, por que essa espiritualidade? Por que estudar a espiritualidade? Por que desenvolver espiritualidade é tão importante para a gente? Vamos aos benefícios que a espiritualidade promove nas nossas vidas. Então, quando você trabalha e desenvolve essa espiritualidade em você, você permite que seu campo energético seja expandido. E aí você passa a ser até um pouco mais intuitivo. Então você consegue entrar no ambiente e perceber se aquele ambiente tem uma energia ruim ou não. Você começa a sentir as pessoas que estão em torno de você. Você está ali se relacionando com uma pessoa, e eu não estou falando de relacionamento homem e mulher não, mas todo e qualquer tipo de relacionamento que você possa ter, você começa já sentir quais são as motivações daquela pessoa com você, quais são as intenções naquilo que ela traz para você, naquilo que ela fala. E isso é muito bom.
Isso não vai evitar que você tenha algum tipo de relacionamento ruim, não é isso. Mas isso vai te poupar muito. Vai poupar você de ir num ambiente, por exemplo, que não vai gerar nenhum benefício para você. Por quê? Porque você já sentiu ali a vibe do ambiente, ou mesmo você nunca foi no ambiente, mas você tem aquela sensação. Você não deve ir naquele lugar, que você não deve fazer aquela viagem. Então isso começa a ser trabalhado e desenvolvido dentro de você. No cristianismo, a gente vai chamar isso de obra do Espírito Santo. Então, seria como se o Espírito Santo estivesse sussurrando aos nossos ouvidos o que fazer, o que não fazer, para onde ir, aonde não ir, com que pessoa se relacionar, com que pessoa não se relacionar e por aí vai. Então, isso tem uma série de benefícios para a nossa vida relacional, porque a gente também consegue discriminar as pessoas, consegue também discriminar os ambientes, né, que a gente vai se sentir confortável ou não. A espiritualidade também, ela pode muito melhorar a nossa atenção, a nossa memória, a nossa perspectiva em relação ao mundo, permite que a gente seja um tanto mais otimista, também gera em nós tranquilidade, paz, relaxamento, e com isso a gente acaba se tornando pessoas menos ansiosas, né? A espiritualidade também, ela diminui as nossas angústias, aumenta a nossa imunidade, fazendo com que a gente fique menos propensos ao adoecimento. Então, gente, é uma série de benefícios que a espiritualidade traz, né? Pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade se tornam pessoas mais perdoadoras, mais empáticas, mais simpáticas, mais altruístas. Elas conseguem alimentar muito a questão do amor próprio com isso. E considerando o amor próprio, elas também conseguem ser mais amáveis e tolerantes com os outros. Então, todas essas condições vão melhorar e muito a forma como você vê o mundo, como você se vê, como você vê o outro. Então, traz uma melhora significativa em várias outras áreas da sua vida, né? Seja ela emocional, sentimental, profissional, tá bom? Bom, gente, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que no vídeo anterior eu falei sobre emagrecimento. Eu disse que eu quero emagrecer e que essa questão do emagrecimento me impulsionou a trabalhar aqui com vocês uma outra questão, que é a do desenvolvimento pessoal. E vocês vão ver que se vocês conseguirem linkar aqui, tem tudo a ver. Eu acabei de trazer os benefícios, né, que a espiritualidade traz para as nossas vidas. E uma vez que nós trabalhamos essa área da nossa vida, assim também como a área, né, da emoção, do psique, torna-se mais fácil viver esse emagrecimento, né? E isso de uma forma equilibrada, tranquila e efetiva, sendo o emagrecimento apenas uma consequência desse outro processo. Quando vivemos essa estabilidade na nossa área emocional e espiritual, nós conseguimos, por vez, ter equilíbrio, ter domínio próprio, ter a motivação necessária que nós precisamos para viver esse outro processo vinculado ao corpo, que é o de emagrecimento. Então, torna tudo mais fácil. Isso não quer dizer que quem não tem uma dessas áreas estáveis não possa viver esse processo de emagrecimento. Pode sim. Tem muita gente totalmente focada nisso, na questão do corpo, na questão estética. Então, quando a pessoa cria esse objetivo totalmente fundamentado nisso, sim, ela consegue também viver o emagrecimento, consegue alcançar os objetivos que ela tem. Por exemplo, um educador físico, um profissional dessa área, ele vai encontrar motivação em si mesmo
e no seu trabalho, né, no fruto do seu trabalho, para se manter totalmente focado naquilo e conseguir os seus objetivos em função do seu próprio corpo e também em função do seu trabalho, de motivar pessoas a conquistar também os seus objetivos. Mas aqui eu deixo claro que o objetivo desse trabalho não é apenas o emagrecimento, porque às vezes você emagrece e continua sentindo aquele vazio na sua alma. Você consegue conquistar os objetivos que você tinha em função do seu corpo, mas ainda assim a sua vida está sem sentido. Então, o meu foco aqui é trabalhar o ser humano em todas as suas 3 esferas: corpo, alma e espírito, para que você viva esse processo entendendo que esse emagrecimento é só uma consequência de algo muito maior. E quando você chegar nos seus objetivos em função do seu corpo, você também possa sentir uma satisfação, uma alegria, um sentir bem, uma autoestima que esteja equilibrada. Porque também, gente, a espiritualidade, ela promove essa autoestima. E uma autoestima que se baseia apenas no corpo físico, quando você estiver fora um pouquinho do padrão que se pede aí fora, aí a sua autoestima ela vai ficar fragilizada. Mas se você estiver trabalhando o seu corpo, mas também a sua questão emocional e a sua questão espiritualidade, por mais que você fique ali um pouquinho fora de forma, fora do padrão estético, ainda assim a sua autoestima vai se manter equilibrada e você vai conseguir ficar estável e vai achar nisso uma motivação para que você consiga administrar aquela questãozinha que ainda te incomoda, aquele quilinho a mais que você ganhou e que agora você vai querer perder. E aí, ao invés de se esmurecer, se entristecer, não, você vai continuar motivado. Então é esse aqui o meu trabalho. O propósito de tudo isso é que ao final de todo esse processo não tenhamos apenas alcançado uma meta e conquistado um objetivo, mas muito mais do que isso, que ao final de tudo isso a gente consiga aprender a se amar mais, a viver um estado de plenitude, onde todas as áreas estão sendo satisfeitas. Que a gente possa, no final, sentir uma alegria, sim, pela mudança vivida no nosso corpo, mas também uma alegria de sabermos que nós temos paz de espírito, paz na nossa alma. E que a motivação do nosso coração não esteja apenas em coisas superficiais, mas coisas substanciais, que possam alimentar nosso espírito e a nossa alma e que possamos, ao final de tudo isso, ter um encontro verdadeiro com a nossa essência. Eu acho que é o que está faltando muito no mundo de hoje. Temos muitos corpos bonitos andando por aí, porém, muitas vezes, sem um propósito na vida, sem um sentido, se sentindo vazios. Então, aqui é muito mais do que uma proposta apenas de emagrecer, de ficar bonito, mas uma proposta de se desenvolver pessoalmente. Quem quer alcançar de fato a plenitude, né, a tão famosa plenitude que todo mundo coloca aí quando tira uma foto, faz um vídeo e diz lá: eu tô pleno, eu tô plena. Será mesmo? Porque a plenitude ela trata de totalidade e na totalidade a gente precisa preencher as lacunas dos espaços que nós temos. Então não é só alimentar o corpo, mas também o espírito e a alma, tá bom? E é isso. Mensagem dada, ficamos por aqui, até a próxima e eu espero mesmo que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Não deixe de curtir,
compartilha, comenta aí que eu quero saber o que você achou desse vídeo, o que você pensa a respeito do tema, tá certo? Então ficamos por aqui, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.